Bom dia, galera. Bom dia, amigas e amigos do Família da Nação. Esse vídeo de hoje é exclusivo, uma informação exclusiva. Conseguimos, depois de 2 semanas de muita tentativa, de muito esforço, falar com Jorge Jesus. E Jorge Jesus deu algumas declarações que chamam a atenção. Dentre elas, a primeira delas, que eu vou dizer para vocês, é a que está no título desse vídeo. Disse Jorge Jesus: vou voltar a treinar o Flamengo. Tudo isso e muito mais vocês verão aqui no nosso canal Família da Nação. Eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no canal, esse é um pedido especial aqui para você. Estou me dirigindo a você que está aí do outro lado. Se inscreva no nosso canal, clique no botão vermelho, acione o sininho da notificação. Afinal de contas, você gosta de informação em primeira mão do nosso Mengão? Então brota aqui pro Família da Nação. Antes de começar a assistir esse vídeo, deixa o like, que é importante demais para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais e mais pessoas poderem ver. A gente pede isso para vocês, não custa nada, é de graça, não paga nada. Deixa o seu like e vamos começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área e se derrubar é pênalti. Galera, eu estou muito feliz, estou empolgado sim, porque a noite de ontem me reservou uma surpresa muito agradável, que foi finalmente conseguir contato com o Jorge Jesus. Já vim insistindo e tentando por meio de pessoas que a gente tem acesso e que tem contato direto com ele há 2 semanas. Eu não digo para vocês aqui que não é fácil, não é simples você conseguir contato. A única coisa negativa desse contato foi o fato de ele não permitir com que essa outra pessoa que daria uma entrevista exclusiva para nós, e ele não permitiu que falassem em nome dele, então a pessoa não pôde dar essa entrevista, mas ficam aqui as palavras do Jorge Jesus em relação ao amor ao Flamengo, ao desejo de voltar a ser técnico do Flamengo, a situação dele nesse momento no Fenerbahçe, coisas que, por exemplo, eu não sabia. O Fenerbahçe lidera o campeonato turco depois de 10 anos. Já tem 10 anos que o Fenerbahçe não liderava o campeonato turco. Foi classificado em primeiro para as oitavas de final da Liga Europa. Então, alguns feitos do Jorge Jesus lá no Fenerbahçe. O Ilharão, inclusive, ele comentou também que está sendo muito bem falado lá, ídolo, né, lá da torcida. Então, e foi uma indicação dele, né? Ele pediu o jogador para levar para lá. Enfim, muitas coisas disse o Jorge Jesus. Eu tenho certeza que o que vocês querem saber. E aí, né? A pergunta que eu fiz a ele é o seguinte: a possibilidade do Jorge Jesus voltar a ser técnico do Flamengo. E disse o seguinte: no dia de ontem, né? E aí, lógico, na pergunta ainda era o dia de ontem, eu falei, no dia de hoje, o vice-presidente da CBF disse que o Dorival Júnior é o mais cotado hoje para ser o técnico da seleção brasileira. E aí o Flamengo, obviamente, ficaria sem técnico, né? O Flamengo que estava em vias de renovar com o Dorival. E o Jorge Jesus, eu perguntei se tinha alguma possibilidade dele dirigir o Flamengo, voltar a ser técnico do Flamengo. O que ele disse foi o seguinte: ele disse que, primeiro, as informações que ele tem é que o Dorival permaneceria como técnico do Flamengo, para vocês verem como ele está ligado, hein? Como ele está ligado na situação do atual do Flamengo. Mas se isso acontecer, seria um prazer. Jorge Jesus disse o seguinte: vou voltar a treinar o Flamengo, isso é algo que eu tenho certeza que irei fazer em minha vida. E aí eu fui além, perguntei mais uma vez, perguntando a ele o seguinte: se o Flamengo fizer um convite, haja vista que ele disse que o Flamengo, que para os jogadores atuais, né, de que voltariam ao Mundial, e agora a oportunidade está ali, está batendo a porta, né? Ele disse que um convite do Flamengo seria uma convocação, e ele tem todo o prazer. E citou mais, hein? Disse que seu representante está no Rio de Janeiro, e o presidente do Flamengo e o vice têm o contato dele. Olha isso, o representante na qual o Jorge Jesus se refere é o Bruno Macedo. Bruno Macedo é o empresário do Jorge Jesus
e ele está, segundo o Jorge Jesus, no Rio de Janeiro, né? Não sei fazendo o quê. Eu até perguntei, está negociando com algum clube, negociando com o Flamengo? Ele disse, não tem nada a ver com isso, nenhum dirigente do Flamengo me procurou, nenhum dirigente do Flamengo procurou o meu empresário até a data de hoje, segundo disse o Jorge Jesus. Então, mas ele se disse totalmente aberto e que seria uma convocação, um chamado do Flamengo seria uma convocação, disse o Jorge Jesus. Então, assim, eu queria saber de você. Você que está aí do outro lado. É claro que de um lado você tem um treinador que também ganhou a Libertadores, que é o Dorival Júnior. Mas se você pudesse escolher hoje um técnico para o Flamengo, esse técnico seria o Jorge Jesus? Coloca aqui nos comentários que eu quero ver. Tem muita gente que defende a continuidade do Dorival, sem problemas. Dorival fez um bom trabalho realmente no Flamengo, mas entre Dorival Júnior e Jorge Jesus, vocês preferem quem? Coloca aqui nos comentários, porque é importante a gente saber. Eu até falei isso ontem, falei da idolatria da torcida por ele. Jorge Jesus, hoje, ele tem contrato com o Fenerbahçe até o meio do próximo ano, até junho de 2023. No entanto, segundo eu mesmo confirmei isso com ele, a partir do dia 1º de dezembro, a multa rescisória dele cai e cai muito, despenca. Eu vou ser sincero aqui para vocês, óbvio que isso eu não perguntei diretamente, até porque seria indelicado, mas essa redução da multa a partir de janeiro, né, ela não tem nada a ver com o Flamengo. Ela se deve justamente porque o Jorge Jesus, quando fez o contrato com o Fenerbahçe, ele tinha uma esperança muito grande de assumir a seleção brasileira a partir de janeiro. Seria por conta da seleção, não por conta do Flamengo. Por isso, essa cláusula de saída. Vocês lembram que quando o Jorge Jesus acertou o contrato com o Fenerbahçe, a gente já falava sobre isso, que ele teria uma cláusula de saída no final do ano de 2022, início do ano de 2023. E essa cláusula de saída traz a multa rescisória para praticamente zero. É uma multa rescisória muito pequena. Por conta disso, segundo ele mesmo falou, o Fenerbahçe já o procurou 2 vezes. Não fez ainda a proposta oficial, mas o procurou 2 vezes para renovação de contrato. E ele negou qualquer tipo de conversa. Disse que não é o momento disso, e segundo ele, preste atenção que ele falou nas entrelinhas, hein? Estou acompanhando as movimentações de mercado, não é hora de pensar em renovação. Então, ele falou exatamente com essas palavras. Movimentação de mercado, se ele falou, ele pensa em sair. Então, assim, ele deixou muito claro isso nas entrelinhas, disse que um convite do Flamengo seria uma convocação, e disse, vou voltar a treinar o Flamengo, isso é uma decisão minha. É claro que não falou que voltaria a treinar o Flamengo agora, até porque ninguém do Flamengo o procurou, mas disse textualmente isso, que vai voltar a ser técnico do Flamengo e que um convite do Flamengo é uma convocação. Galera, lembrando que o Jorge Jesus, como eu falei, ele faz um trabalho espetacular, ele tem sido comparado lá na Turquia, me fugiu agora o nome de um treinador do Fenerbahçe, eu estava com esse nome na cabeça, agora me fugiu, cara, que foi o melhor treinador da história do Fenerbahçe, o Jorge Jesus tem sido comparado com esse treinador, que agora não lembro o nome, mas assim, para vocês verem o prestígio que ele está ganhando por lá, pela primeira vez, depois de 10 anos, o Fenerbahçe sendo líder da Liga Turca. E aí, mesmo assim, né, a gente trazendo, o que será que está fazendo o Bruno Macedo no Rio de Janeiro, cara? Agora eu fiquei encucado. Será que ele veio justamente por conta disso? Pode ter um cafezinho com o Marcos Braz para tratar de uma situação de um possível retorno do Jorge Jesus? Por outro lado, segundo passei aqui para vocês no início do vídeo, o próprio treinador disse que as informações iniciais que ele tinha era que o Flamengo renovaria com o Dorival Júnior. E isso, obviamente, isso é passado pelo próprio representante dele, que já deve ter tido algum tipo de contato ou encontro com algum dirigente do Flamengo, e isso pode ter sido dito, que a prioridade era a renovação do Dorival. Sinceramente, a gente está aqui conjecturando, a gente não sabe exatamente o que é. O importante é dizer para vocês que o desejo permanece vivo, a vontade permanece muito grande. Eu cheguei a trazer para ele, né, mexendo um pouquinho, tentando mexer um pouquinho com o emocional, dizendo para ele o seguinte, você tem noção do que um título mundial diante de um Real Madrid seria o maior título da história do Flamengo? O maior título da história.
É claro que, com todo respeito ao título de 81, e a gente não está comparando os times do Flamengo, claro que o de 81 era muito melhor do que o atual, mas eu me refiro à importância, à relevância do título. Porque, com todo respeito ao Liverpool daquela época e ao Liverpool de 2019, Real Madrid é o maior time, o maior clube do mundo. É o clube que mais venceu, que mais tem títulos. É considerado por todos o maior clube do mundo. E o Flamengo ganhar uma final de Mundial em cima do maior clube do mundo seria, sim, o maior título da história do Flamengo. E, claro, Jorge Jesus se sente muito envaidecido e disse: vou voltar ao Mundial. Então, assim, a oportunidade é agora. Eu, se sou dirigente do Flamengo, eu acho, não sei se vocês concordam comigo, é importante a opinião de vocês, por isso eu perguntei: Dorival Júnior ou Jorge Jesus? Eu, se sou dirigente do Flamengo, agradeço, faço até um busto para o Dorival Júnior, mas o Flamengo precisa pensar grande, precisa pensar em Jorge Jesus no comando técnico do Flamengo, já chegaria dando certo, né? Já chegaria conhecendo os jogadores, conhece todo mundo, já sabe como fazer, preparar o time para jogar esse Mundial de Clubes, que vai, possivelmente, as datas de 1 a 12 de fevereiro, quer dizer, está em cima. Importante que o Flamengo resolva logo essa questão do treinador. Jorge Jesus, repito, disse: vou voltar a treinar o Flamengo. Se me procurarem, um convite do Flamengo é uma convocação. Praticamente, na boa, implorando, né? Implorando para ser convidado e dirigir o Flamengo no Mundial de Clubes. E tem gente que dizia que ele não viria, hein? Tem gente que dizia que ele não quer vir. Ele não vai querer vir, está muito bem lá no Fenerbahçe. Gente, na boa, o Mundial de Clubes representa muito, ainda mais sendo diante do Real Madrid. Repito aqui, o jornal A Bola, no dia de ontem, publicou que no dia 25, tem esse detalhe também que eu esqueci, ia passar batido, que no dia 25, o Fenerbahçe vai convidar o Jorge Jesus, convocar ele para poder uma rodada de negociações para a renovação. E eu perguntei isso a ele. Você disse que por 2 vezes eles tentaram te procurar para uma renovação, mas parece que dia 25 vai ter uma conversa para renovação. Aí foi quando ele falou: não, meu representante está no Rio de Janeiro. Não tem nem como ter rodada de negociação. Já me tentaram 2 vezes e eu disse que não é o momento de falar em renovação. Sabe por que eles querem desesperadamente? Porque eles sabem que no início do ano a multa cai muito e o Jorge Jesus poderá sair praticamente de graça. Gostariam de ver o Mister Jorge Jesus novamente no comando técnico do Flamengo? Ou manteriam o Dorival Júnior pelo trabalho que fez em 2022? Comentem aí, deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal. Afinal de contas, você gosta de informação em primeira mão do nosso Mengão? Gosta? Então brota aqui para o Família da Nação. Se inscrevam aí e se mantenham sempre muito bem informados. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras.